Que coisa boa de poder conversar nessa noite quente. Quente de... Eu acho que ela tá quente de perguntas, sabe? A, a- o tema que você me convidou para falar me deixou já com a cabeça aqui rodando, cheia de vontade de conversar com você. Muito obrigado. Xande, eu vou te chamar de Xande porque para mim você Tá é uma tudo pessoa bem, tá tudo bem. muito Xande tá querida. ótimo. Para mim, a gente está falando sobre como ser um melhor aliado no ambiente de trabalho e você, para mim, com certeza é uma referência, um aliado que tem me apoiado muito na minha jornada empreendedora, né, como terapeuta, como mentor, como uma pessoa que vem me apoiando nessa minha reconstrução profissional. Então, desde já queria dizer isso para você que tem sido muito importante, todas as trocas que a gente vem fazendo. Além de ser uma referência em direitos humanos, escritor, palestrante, enfim, é uma honra ter você aqui nesse espaço e que a gente possa trocar e somar muito com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, eu Tem acho muitas que pessoas eu acho queridas que é aqui. importante colocar que essas oportunidades de diálogo são o que tem me salvado em termos de saúde mental na pandemia. Porque eu sempre fui uma pessoa, Karine, assim, muito necessitado de conversar com as pessoas, né? Quando a gente tem as conversas na clínica, a gente está conversando sobre as questões da vida das pessoas, né? Mas eu sempre sinto muita necessidade de conversar sobre a vida, a cultura, a política, né? As transformações que a gente quer para a sociedade. Então, esse seu convite é para um tipo de conversa que me chama a atenção sempre. Obrigado. Maravilhoso. E eu queria falar que tem muitas pessoas queridas aqui que conhecem, me conhecem, conhecem você. Uma delas, a Alessandra Rabin, está aqui super Ai, que lindo. conectada. E várias pessoas queridas também, amigas da área de direitos humanos, pessoas que vão somar também aqui, com certeza, nesse debate. E queria começar, então, trazendo um pouco desse contexto, né, que a gente está vivendo. Não Sim. tem como a gente estar falando sobre equidade de gênero, não tem como a gente dissociar desse contexto que a gente está vivendo de pandemia. A gente sabe que principalmente as mulheres negras, né, e grupos subrepresentados foram os mais penalizados, né, não só em termos de demissão, saúde mental, e a gente vem agora mais num contexto de lockdown, onde a gente não tem a menor noção quando que isso vai acabar, e geram muitas inseguranças, né, não só insegurança emocional, mas toda a questão da violência doméstica, que a gente sabe que isso vem aumentando no nosso Sim. país, e também muitas mulheres que foram demitidas, né? Muitas vezes se viram na condição de ter que optar entre cuidar do filho em casa, cuidar da casa, ou ter que ir trabalhar. Então, acho que a gente está num caldo dentro de um contexto muito complexo, e a nossa ideia aqui é não só trazer luz, mas pensar em caminhos, né? Como que a gente consegue trabalhar mais a nossa sanidade mental, como que a gente consegue construir essa sociedade mais justa, mais igualitária para todas as pessoas, qual que é o papel das organizações, o papel das lideranças, o papel dos homens nessa história, para que a gente consiga aí caminhar num caminho menos árduo, né? A gente sabe que não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas como que a gente consegue transitar de uma maneira talvez mais digna, não sei. Então, vamos começar e queria ouvir um pouco você, nas lives que você faz, você vem trazendo muito essa questão da saúde mental e vem trazendo muitas reflexões. Eu queria que você contasse um pouco de como que você vê o contexto que a gente está vivendo, e aí principalmente na sua área. Olha, vamos falar de mulheres no mercado de trabalho, que é uma das minhas áreas, assim, trabalhar com organizações é uma das minhas áreas já há algum tempo.
né? Eu trabalho com intervenções em empresas, não só como palestrante, porque às vezes a palestra é só uma coisa muito esporádica, mas eu gosto mesmo de entrar como um consultor das culturas organizacionais, trabalhar as relações humanas dentro das empresas de uma maneira bem profunda, porque eu acho que ali está o sal da transformação da vida de muita gente, né? O trabalho representa uma quantidade de energia despendida pela população adulta, né, economicamente ativa, representa uma quantidade de energia vultosa do nosso dia. Às vezes a gente não percebe o quanto da nossa energia, não somente do nosso tempo, às vezes a gente pensa só no tempo, mas não é somente o tempo, porque às vezes a gente para o nosso trabalho e a gente continua pensando nele, e a gente continua preocupado com ele, né? Então, perceba, na pandemia, esse é o fenômeno mais preocupante do ponto de vista da saúde mental, né? Porque nós perdemos a fronteira entre o público e o privado, o trabalho e o doméstico. Essa fronteira foi perdida. Ela já estava mais semipermeável porque o smartphone foi quebrando mesmo com essas fronteiras que antes, no século passado, era você sair da empresa, batia o cartão às 18, 19 horas, e beleza, voltava para sua casa e via o seu chefe no dia seguinte, seus colegas no dia seguinte, a pasta de pendências no dia seguinte, né? Mas antes mesmo da quarentena, a difusão dessa fronteira começou a acontecer, e isso é um fator de preocupação para a saúde mental sempre, porque quando você tem as fronteiras dos espaços da sua vida bem definidos, isso te ajuda a entender o que cada contexto espera de você. Quando essas fronteiras se perdem, as pessoas não têm mais noção se elas estão sendo profissionais ou negligentes, se elas estão sendo exageradas na doação para o trabalho ou se elas estão sendo irresponsáveis, né? E eu sinto que a pandemia transformou isso num problema, porque no início o home office apareceu como uma saída, né? Uma saída importante para a gente continuar trabalhando. E é ótimo que o home office aconteça. A gente está acendendo uma vela para o criador da internet, para o criador do smartphone, para o criador da live do Instagram. A gente está criando aqui um altarzinho para agradecer todo mundo, porque por conta dessas invenções a gente está conseguindo continuar a produção do nosso trabalho, de muitos dos nossos trabalhos. Acontece que a quantidade de investimento de tempo neste trabalho, nas épocas de pandemia, né, de março para cá, tem sido uma pergunta, né? Então, vamos dar aqui alguns exemplos, já que o nosso tema é a mulher no contexto de trabalho. Eu quero já partir dizendo que o recorte que a gente está dando é um recorte de privilégio, né? Porque a mulher que continua empregada e que está fazendo home office já é uma privilegiada. Né? Mas tudo bem, vamos começar daí, a gente pode até fazer outras considerações. Mas essa mulher que está em casa, digamos que ela seja casada, né? Não importa se é casada com um homem ou com uma mulher, mas ela é casada e tem um filho. E esse filho é uma criança até 10 anos de idade, podem escolher qualquer idade, e ele está fazendo escolarização remota na pandemia. Beleza. Então ele está lá na vida dele escolar. De repente dá um pique de luz na sua casa, o computador apaga e reinicia, e ele não sabe mexer com aquilo. Você tem que deixar a página do Zoom ou do Google Meet ali pronta para ele, e a câmera ligada, e ele continua. Pronto. Aí deu um problema na aula dele. Qual dos dois, entre o pai e a mãe, que estão em home office simultâneo, vai ser incomodado por essa criança? Ele vai gritar a mãe, obviamente. É muito provável que seja a mãe, né? É muito provável que seja a mãe. Então eu estou dando um mísero exemplo para a gente entender assim, como vão se construindo as percepções dessa mulher de que ela está em débito com o trabalho dela. Porque quando ela olha para o colega homem dela, que estava na mesma reunião online que ela, ele não foi interrompido pelo filho, o filho não apareceu atrás dele na câmera do Zoom,
né? E o filho dela apareceu ali, de repente, fazendo um pedido, que pode ser desde mãe me limpa, escutado assim, lá de trás, no fundo, até mãe, acabou a aula, eu não sei o que eu faço, estou entediado ou qualquer coisa. Né? Então, isso é um exemplo banal, mas que gera ansiedade, porque na cabeça dessa mulher, ela começa a pensar o seguinte: o que será que o meu chefe vai achar disso? Será que isso é falta de profissionalismo? Será que ele vai pensar que eu não sou uma pessoa que consigo me organizar o suficiente na minha casa para prover a tranquilidade, para organizar o meu tempo de trabalho, o tempo doméstico? Né? Isso não é uma exceção na pandemia. Né? A história dessa mulher é a história da fusão entre a família e o trabalho na pandemia. Né? Então, eu acho que uma das coisas que vale a gente trabalhar com as organizações é isso. Olha, o purismo da dedicação de tempo, energia e espaço para o trabalho existia quando a mulher podia sair da casa dela e ir para o escritório, deixando o filho dela na escola. Então ela compartilhava a maternidade dela com o espaço escolar. Ali eles estão cuidando do filho enquanto ela trabalha. Né? Então, nesse momento em que está havendo essa fusão desses espaços, e essa mulher está substituindo a avó com que ela deixava a criança, a escola onde a criança estudava, o vizinho, a casa das amiguinhas que a criança deixava, né? Está substituindo, às vezes, a babá, que na fase roxa da pandemia está em casa, sendo protegida também para não se contaminar pelo coronavírus. Então, a gente tem um monte de aliados dessa mulher que estão ausentes, indisponíveis por conta da condição pandêmica. Né? A minha pergunta maior é assim: quem acolhe a angústia dessa mulher? E como a cultura organizacional do lugar em que ela trabalha diz para ela, cuidado aí, você tem que ser profissional, deixa lá fora tudo que não é seu trabalho, aqui você tem que ser você, do mesmo jeito que você sempre foi, aconteceu hoje, tudo bem, mas olha, veja se amanhã não vai acontecer isso, porque não dá para a gente continuar desse jeito. E vai acontecer no dia seguinte, e vai acontecer no mês seguinte, porque a criança, ela vai estar mais cansada, ela vai estar mais carente, ela vai estar com mais medo, né? Porque ela passou um ano escutando que tem gente morrendo, que esse vírus é perigoso, que a avó é grupo de risco. Então está todo mundo sobressaltado. Né? Então a minha pergunta é como esta mulher vai ser amparada pela organização. Eu acho que isso é uma coisa simples que as empresas podem fazer. A gente ainda pode falar disso hoje, mas já estou querendo começar deixando assim muito claro. Acho que estamos numa fase de transformar as culturas para acolher o sofrimento feminino na pandemia. Xande, você trouxe tanta coisa. Eu vou recapitular um pouco como você começou. Tem um monte de mensagens aqui. Já já eu vou começar a ler e também trazer as perguntas que estão vindo. Você começou falando sobre as fronteiras, né? Que antes você tinha um pessoal profissional ali mais ou menos, né? Quando não existia a pandemia, que agora essas coisas estão meio que entrelaçadas, né? Isso. E o que você fala me remete muito às mentorias que eu faço com várias mulheres. Elas relatam para mim uma rotina non-stop. Então, elas começam trabalhando, elas não têm muitas vezes horas para almoçar. Então, assim, antes ela fazia 1 hora de almoço, 1 hora e meia, agora ela está fazendo 20 minutos. Uma reunião atrás da outra reunião. Muitas vezes não consegue nem sair para fazer xixi. Então, assim, antes de uma reunião para outra, ela fala 5 minutos aqui, porque eu preciso ir no banheiro, pegar uma água para voltar. E o que eu percebo dessas mulheres é que elas têm muita dificuldade de também estabelecer limites. É óbvio que existe uma responsabilidade absurda, né, das empresas, das lideranças, mas também esse medo, né, o medo de perder o trabalho, o medo de não mostrar que está sendo produtiva, o medo de duvidarem da capacidade dela. Então,
ela acaba entrando realmente nesse sofrimento, como você traz, e se abdicando, né, de lazer, de hobby, assim, não existe mais atividade física, não existe mais um momento de autocuidado, e isso tem sido com muita frequência. Eu tenho ouvido isso de muitas mulheres. E quando você fala sobre esse papel das empresas, né, qual é a responsabilidade, né, dessas lideranças em colocarem esses limites, né? Então, eu estava participando ontem de também um bate-papo, né, sobre o papel dos homens na luta das mulheres, no Clubhouse, e aí tinha um executivo do iFood, ele estava contando que lá no iFood eles começaram a criar algumas regras. Então, por exemplo, 6:30 da tarde ninguém mais manda e-mail, né? WhatsApp, de trabalho, coisas relacionadas a trabalho, isso não é mais permitido. Então a gente começou a trocar também sobre que formas, né, as empresas elas podem se responsabilizar em relação à saúde mental das pessoas, e obviamente a gente sabe que isso recai mais às mulheres em função do cuidado da casa, da família, das pessoas que estão doentes. Então, Sim. a gente começou já trazendo aqui a questão do ambiente de trabalho, e eu queria que você pudesse também já trazer também recomendações. Que recomendações você daria também para mulheres e organizações, né? Não vou trazer só o ponto de vista das mulheres, mas dos dois lados, para que a gente consiga caminhar aí com uma sociedade menos doente, né? Olha, tem alguns trabalhos, eu vou dar alguns exemplos, né? Tem alguns trabalhos que eu tenho feito em empresas que não são de palestras, que são de intervenções mais longas, mais demoradas, que eu até prefiro, porque dá para a gente fazer uma ação mais extensa dentro desse tecido invisível da empresa chamado cultura, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que eu tenho vivido como psicólogo, né, trabalhando como consultor das empresas. Uma empresa com que eu trabalho, as mulheres da empresa vieram, a gente tem um espaço mensal em que a empresa oferta um grupo para que essas pessoas possam conversar comigo sobre os sofrimentos relacionados ao trabalho. O tema é esse. Então, a empresa, só desse grupo existir, a empresa já está considerando que ela normaliza o tipo da emergência de algum tipo de sofrimento relacionado ao trabalho. Isso é importantíssimo, né? Isso é parte de um processo de consciência dessa cultura organizacional, de que o trabalho, da forma como ele acontece na sociedade hoje, ele tem a possibilidade de ofertar muita realização, reconhecimento, mas ele também adoece, né? Então, quando a gente constrói ações, inclusive de promoção de saúde, para contrastar com os efeitos danosos do trabalho, a gente está promovendo uma ação importante dentro da cultura relacionada à saúde mental. Então, num desses encontros de uma empresa que eu trabalho, as mulheres começaram a contar histórias de como elas estavam lidando com a escolarização dos filhos. Começou por aí. Aí vieram aquele monte de histórias, tipo essa que eu estou falando, né, que eu não sei ajudar o meu filho, né, ele está desesperado, desesperançoso, com tédio, e eu não tenho tempo, assim, durante o dia, para sentar, para motivar o meu filho, para ajudá-lo a fazer o engajamento com esse novo mundo, né? Que depois que termina o expediente, eu tenho condição de sentar com ele, de conversar e tal, mas às vezes na hora ali, ele precisa de uma ajuda, né? Porque se ele estivesse na escola e ele tivesse com dúvida, ele ia perguntar para a professora, conversar com um colega do lado, ele ia pedir alguma ajuda, né? Mas ele está se sentindo preso na relação com aquela telinha. E aí ele pede mais ajuda mesmo do pai e da mãe,
né? Então, quando elas começaram a falar disso, eu fiz uma pergunta para elas, assim, qual é o grau de flexibilidade que vocês acham que existe na estrutura do dia e da entrega do trabalho, do fluxo do trabalho, para que vocês possam sair um minutinho para ajudar o filho de vocês. Do mesmo jeito que quando a gente estava na empresa, por exemplo, que a gente pudesse fazer um intervalo para um lanche, um intervalo de 15 minutos. Qual é o tipo de flexibilidade que existe nesse sentido? Né? Se você atualmente está tendo que concatenar a função profissional com a função materna, como é que esse espaço está conversando com esse e esse está conversando com esse? Né? Então, aí elas começaram a conversar e depois de 1h30 de reunião, a gente chegou a uma carta que a gente elaborou como uma série de solicitações das mulheres mães dessa organização, pedindo parâmetros mais flexíveis de organização do tempo e do dia de trabalho para que elas pudessem se sentir mais aptas a poderem ajudar, por exemplo, os filhos que estão sem escola, né? Mas isso que isso não represente perda de produtividade, né? Porque o que elas estão dizendo é assim, eu topo trabalhar em horários pouco ortodoxos, eu topo trabalhar um pouco mais depois que o meu filho dorme, por exemplo, mas pense numa mãe solo, que fica sozinha com seu filho, né? Essa criança, ela está passando muito tempo na tela. Chega um momento que o cérebro dela não aguenta mais, né? E que essa mãe precisa, de repente, fazer um acolhimento ali, corpo de corpo, brincar 15 minutos com ela, correr, pular no sofá dentro de casa com essa criança. Então, o tipo de necessidade que nós estamos vivendo dentro de casa, dentro de uma pandemia, ela não é um detalhe, e não é uma coisa de uma mulher que é mais frágil, ou de uma mulher que é mais vulnerável. Isso é de qualquer estrutura familiar dentro desse processo pandêmico, né? Então, as mulheres poderem conversar entre elas, não fazer reunião só para trabalhar, mas assim, fazer umas conversas. O que vocês estão vivendo na relação com o trabalho, na interface do trabalho com a casa, né? E o que vocês acham que a gente pode... Qual era o sonho de vocês, se vocês pudessem fazer algum tipo de modificação nessa relação, né? Então, primeiro, eu acho que as mulheres precisam conversar entre si, né? Dentro dos espaços organizacionais, e buscar aliados entre as lideranças, né? Pessoas que sejam sensíveis para esse tipo de solicitação, que não vão escutar isso como, sei lá, uma coisa de sindicalista, sabe como é? Mas que vão escutar isso no lugar de um pedido legítimo, sabe? E do ponto de vista da organização, Caio, eu fico pensando assim, se eu estou construindo uma empresa, né, se eu sou dono ou gestor de uma empresa que se diz ponta de lança da sociedade, que tem uma missão de ser realmente transformadora, esse é o momento de eu ser coerente com essa missão, né? Como é que eu vou construir dentro da minha empresa uma cultura realmente adaptada a esse parênteses louco da vida, né? Porque se é uma empresa que quer transformar o mundo e que quer fazer parte da transformação do mundo, não existe melhor momento do que esse. Mas as empresas vão ter que construir uma disponibilidade para repensar os seus processos, né? Empresas com uma cultura que é muito enrijecida nos seus processos têm mais dificuldade de fazer essa conta, sabe? De fazer essa adaptação. Essa é a minha impressão. Sim. Não sei se você tem visto coisas parecidas, né? Nos seus trabalhos. O que eu tenho visto assim, do ponto de vista das mulheres, eu acho que essa necessidade de troca ela é essencial. Para se reconhecer nas dores,
né, para conseguir compartilhar, inclusive, insights, né? Pô, o que você está fazendo quando acontece determinada coisa? Então, criar esses espaços, como você trouxe, de diálogo independente de trabalho, né, como Sim, uma forma de, né, não só de você conseguir identificar saídas, mas também de você se reconhecer, se pertencer que você faz parte de algo, que você não está maluca. Que sim, existem pessoas que claro. estão passando por uma situação muito semelhante à sua e que juntas, com certeza, vocês vão pensar em ações, situações melhores para vocês lidarem. Então, eu acho que isso que você falou é bem válido, como uma forma de se fortalecer em grupo, né? Até porque quando a gente está falando de empoderamento, a gente precisa entender que empoderamento é sempre no coletivo, né? E é Pegando, inclusive, para fora. e é sempre de dentro para fora. Então, outras coisas que eu queria trazer também, o que eu vejo do que você fala, né? Empresas que têm uma cultura extremamente hierárquica, né? Sim, estão penando para conseguir lidar com esse ambiente completamente digital. Então, o mindset daquele chefe que era de controle e comando, agora num contexto de pandemia, como que fica, né? Uhum. Então, muitas vezes eu vejo essas mulheres, né, quando eu converso com elas, numa situação muito semelhante, como eu te falei, 9, 10 horas da noite tendo que responder mensagem, que chega mensagem de trabalho, não para, é non-stop, e ela se sente compelida a ter que responder, a ter que dizer o que está fazendo, o que deixou de fazer. Então, isso é uma coisa que tem. E assim, eu não estou falando só de empresas hierárquicas, não. Eu estou falando de empresas que estão altamente na transformação digital, empresas que se dizem também inovadoras. Então, Sim, parece que a chave né, da revolução industrial, que é a de bater cartão, ela não virou. Né? Você continua com esse mesmo mindset. E há essa cobrança, obviamente, grande em relação à eficiência, em relação à qualidade, em relação à entrega. E quando a gente está falando dessas mulheres, né? Aí vamos pegar as diversas interseccionalidades que tem, a mãe solo, né? A mãe, que muitas vezes não tem condição nenhuma, né? Tem que parar, porque tem 2 filhos e precisa parar para fazer o homeschooling com a criança, a gente começa a perceber que não só existe uma sobrecarga mental absurda, mas também casos também de depressão, burnout. Muitas vezes eu converso com essas mulheres e elas estão realmente num estado muito triste, assim, né, de sim. como lidar. Então, eu acredito que hoje, né, como você trouxe, a gente está num momento, se a gente está falando de empresas que são mais conscientes, empresas que de fato querem uma saúde, né, um comprometimento maior em relação aos seus colaboradores, eu acho que não tem momento melhor do que fazer como esse. E acho que a questão da flexibilidade, ela é uma situação, acho que ela não resolve, né, por si, mas eu acho que também trazer essa responsabilidade para os homens. Porque se a gente flexibiliza também o lado das mulheres e tudo mais, a gente também não está mudando essa cultura de também trazer a responsabilidade para os homens em relação ao Sim, papel do cuidado. sim. Então, eu vejo um papel muito grande das empresas em ter homens role models que falam, gente, 5 horas da tarde eu não posso, infelizmente, participar dessa reunião porque eu tenho agora aula com meu filho, eu preciso ligar aqui o Zoom dele, preciso ter esse momento com ele. Então, assim, a gente não vê lideranças, né, nessa linha. Basicamente, esse é um papel que está sendo feito pelas mulheres, e aí, quando a gente não tem esse tipo de referência, é escondido, é silenciado. Então, isso não é permitido, isso não é nem discutido. Então, a Sim, partir do momento que a gente começa a ter mais lideranças que também mostram que cuidam da casa, que cuidam do filho, que veem essa responsabilidade como algo que faz parte da sua rotina, você começa a aliviar, inclusive, as outras pessoas que fazem isso, mas fazem de maneira escondida, não falam o que estão fazendo, mas porque tem medo, não só de julgamento, mas
de achar que não está sendo produtivo, né? Que não está ali dedicado ao trabalho. Então, acho que tem que quebrar também essas... muitas vezes mostrar que existem homens que fazem isso para gerar essa referência no ambiente. Faz sentido isso, Nossa, Ale? super. Por exemplo, eu acho que é possível que a empresa faça um trabalho com os homens, não sobre a produtividade deles, mas um trabalho dentro da empresa, que faça parte do projeto de transformação de cultura dessa empresa, mas que pergunte para os homens o que você tem pensado e sentido diferente sobre a sua participação na sua casa desde que começou essa pandemia. Que tipo de conflitos você tem vivido com a sua companheira por causa da carga mental? Você sabe o que é carga mental? Né? Que é esse... Eu tenho uma metáfora para falar de carga mental, que é o seguinte: o homem, né, tradicional, o homem desconstruidão, o homem desconstruidão de Pinheiros, o Fábio Sensado de coque e camisa de lenhador, sabe como é? Hipster, designer de Pinheiros. Esse cara, ele, em geral, ele é um cara assim, super legal, posições progressistas, fala todes, Black Lives Matter, sabe? Ele é todo bacanudo. Lacrador na internet, inclusive, apoia as causas minoritárias, tá tudo certo. Aí dentro de casa, rola o que com esse cara? Ele só faz as coisas quando a mulher diz para ele que ele tem que fazer. E a fala é sempre assim: poxa, se você me falar, eu estou aberto. Né? E isso já é assim, o nível padrão ouro de desconstrução de gênero na cultura brasileira. Né? Então, o nosso esforço como homens porque essa postura... Aí, ó, a Paula está falando, feminista. Isso, exatamente. A nossa postura, né, a postura desse homem feminista aí que a Paula está falando, para mim, é uma postura assim, tipo aquele cara que está em aviso prévio, nos 30 dias, cumprindo o aviso, e o chefe precisa ficar falando para ele assim: ó, você não está ainda... Você ainda está trabalhando aqui. Ainda preciso que você faça isso, ainda preciso que você faça aquilo, ainda preciso que você treine o seu substituto. E aí, ele levanta com aquele olho assim: ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Então, nós somos esses caras dentro de casa. A gente se comporta com o espaço doméstico como se a companheira fosse uma chefe chata e a gente tivesse em aviso prévio, já louco para sair. A questão, o grande paradoxo é que do lado de fora, nós somos o CEO da porra toda. Nós, do lado de fora, a gente organiza equipes e faz uma gestão maravilhosa de tudo. A pergunta que não quer calar: por que a gente não pode fazer a gestão do espaço doméstico? Por que a gestão do lar? Se essa palavra faz tão parte do universo masculino, por que a gestão do lar não pode ser feita pelo homem? A gestão do lar ser feita pela mulher chama-se carga mental. Por que a carga mental não é masculina? Porque na cultura patriarcal, tudo que é doméstico é invisibilizado. Tudo que é doméstico vale menos. Tudo que é doméstico é uma degradação do tempo que eu poderia utilizar para conquistar o que está do lado de fora da casa. Então a casa, o espaço da casa, tudo que está dentro da casa, é como se fosse um atrapalhamento, como se fosse um obstáculo para eu ter a minha plena capacidade emocional, mental, física, de tempo, de energia, para acumular, conquistar, né, conseguir as minhas metas. Acontece que a pandemia abriu esse debate, eu acho que de uma forma inédita na história das classes médias no mundo todo.
a pandemia abriu essa discussão, porque agora a discussão é aqui, ok, estamos eu e você aqui, os dois estão trabalhando, cada um na sua casa, no seu lockdown, no seu home office, e a casa precisa funcionar. Agora eu quero que você me diga por que eu vou ter que ter um parâmetro de entrega, usa muito essa palavra na empresa, né? O nível da minha entrega. Por que o nível da minha entrega para casa vai ser maior do que o seu? Vamos conversar sobre isso? Isso aí, nos casamentos, não tem sido uma coisa fácil. Tem sido um debate acirradíssimo. Né? Então, eu acho que agora, a gente pensa nisso, às vezes, só como uma coisa do casal. Né? Mas isso pode ser incorporado pela organização para transformar relações de gênero. A gente partir dessa experiência tão íntima da casa como uma metáfora do que a gente pode fazer nas relações de gênero em qualquer espaço que homens e mulheres coabitem. Né? Então, se o homem faz isso com a companheira dele dentro de casa, o que será que ele faz com a colega de trabalho? Será que ele reproduz esse tipo de derivação de um pedaço invisível da carga de trabalho para suas companheiras? Eu acho muito provável que sim. E que isso seja um ponto cego. Percebe? E não é porque o cara é sacana, perverso, é porque isso é um ponto cego. Né? A gente não vê que não vê. Então, usar essas conversas que incluem, já que está tudo junto no mesmo espaço, vamos aproveitar isso para conversar de tudo. E para trazer isso para debates dentro da empresa. Né? A gente começa com o que é íntimo ali dentro de casa, fala, e eu tenho visto as pessoas com uma necessidade absurda de contar sobre essas histórias. A gente fala disso, depois a gente pega esse material, esse conteúdo, se apropria dele e, ok, e como isso se reveste aqui dentro da organização? Né? A transformação que você acha que poderia acontecer na sua casa, você também pode trazer para dentro da empresa? Ou você, homem, que está vivendo a consciência dos seus privilégios de gênero dentro da sua casa, que tal você levar esse debate para os seus companheiros homens da empresa? Né? Né? Então, eu acho que isso são muitas coisas que podem ser feitas. Né? Eu acho que tem espaço e tem muita gente legal, sabe, nas empresas. Tem muita gente, homens e mulheres, assim, mas eu estou falando sobretudo para os homens. Eu estou falando muito, cara, mas eu vou só terminar. Não, pode falar, eu estou falando. Pode, vamos lá. Eu vou trazer uma experiência, né? Eu medio um grupo terapêutico de homens que funciona a cada 15 dias, já tem 4 anos que esse grupo funciona de forma ininterrupta. Foram 3 anos presenciais aqui em São Paulo e tem 1 ano que ele é online. E aí vem gente do Brasil inteiro, inclusive homens que estão morando, brasileiros que estão morando em outros lugares do Brasil, do mundo, fazendo a reunião no celular de noite, de madrugada, fuso horário, coisa mais legal do mundo. Então eu quero contar algumas das coisas que a gente tem vivido de debate para dar esperança. Né? Nos primeiros meses de pandemia, os grupos, os homens que fazem parte desse grupo começaram a se questionar sobre a vergonha que eles sentiam por serem tão pouco íntimos do espaço doméstico. Eu senti, fala de um deles, eu senti que eu era tipo um hóspede dentro da minha casa. Porque depois que tirou a empregada doméstica, porque ela foi quarentenar na casa dela e a gente está dividindo as tarefas, não sei o que, eu percebi que eu não sabia onde ficava o pano de chão, eu percebi que eu não sabia quais eram os processos de trabalho dentro da casa, sabe? Eu não sabia o fluxo que levava a roupa suja do cesto da roupa suja no banheiro até voltar limpa para o meu armário. Assim, eu não sabia fazer esse ciclo básico assim do funcionamento de uma casa. Né?
Então, você pensa isso, o que isso representa, né? Nós estamos falando aqui de gente muito privilegiada, né? Exatamente. Então você veja que as organizações, se elas começam esse debate como parte da cultura, elas podem ser agentes de transformação social, de verdade, porque elas podem tocar realidades, né, brasileiras que não estão longe de escutar essa conversa, entende? E que podem ser sensibilizadas por isso. Né? Tem uma pessoa falando aqui, ó, Acabou de falar sua que fala é muito. Imagina isso nas classes mais vulneráveis. Soma competição, violência, adoecimento mental maior, com certeza. E não acho que isso é só das classes vulneráveis, não. A violência doméstica é uma entidade de classe alta, sim. O que existe é a dificuldade maior das classes mais desfavorecidas, né, das mais vulneráveis, de ocultar a violência. A classe alta, ela tem mecanismos mais sofisticados de maquiagem e ocultação das experiências violentas dentro da família, né? Infelizmente. Mas ela existe aí também. Eu queria. Tem muitas mensagens aqui, e eu queria falar um pouco da sua fala quando você falou esse espaço que não é íntimo, Ah, né? não, olha aí, Flávio Venturini está vindo na nossa live. Flávio, meu Ah, querido. claro. Maravilhoso. Que saudade, Flávio. Um beijo. Ô, Xande, eu queria retomar esse papo que você trouxe da questão da intimidade, né? Porque a gente sabe que o efeito do patriarcado nas mulheres tem muito a ver com a questão da repressão da sexualidade e dos homens das emoções. Sim. E eu converso muito com meu companheiro em relação a isso, e mesmo ele nesse processo também de desconstrução, ele estava conversando com um sócio, um ex-sócio dele, né? Depois de vários anos que eles tiveram empresa. E aí eu fui falar, e aí, como que ele tá? Me conta, né? Ele tá morando no Rio já tem alguns anos. E ele falou assim, não, a gente não conversou sobre isso. E eu acho que esse lado, né, das emoções que não, que são reprimidas, né? Eu acho que isso tem um efeito muito grande. A gente está falando, obviamente, do equilíbrio dos papéis, mas eu queria trazer um pouco desse lado também. Eu vejo assim, vou trazer um exemplo aqui em casa. A gente compartilha, né, das tarefas, mas ainda o efeito simbólico, né, da organização, né, putz, agora sábado agora tenho que pedir, né, na feira que senão né, domingo já não dá para pedir mais. Então são esses pequenos detalhes subjetivos da organização da casa que isso nunca recai aos homens. E por mais que meu companheiro ele é ativo em casa, né, a gente se divide em diversas funções, ainda assim recai muitas das questões de preparo, de coordenação, de pensar coisas que não são pensadas ou não são vistas, né? Então tem muito a ver com o que você falou sobre essa economia do cuidado. Eu queria falar que eu não sei se você chegou a ver um relatório recente que a Think Olga trouxe, falando sobre a economia do cuidado, e que se de fato a Nossa, não, economia do eu cuidado, adoro o trabalho do pessoal da Think Olga. isso é Esse, maravilhoso. esse pessoal é demais, é demais. Desde o Me Too, né, é, não, a primeira hashtag delas foi meu primeiro assédio, que deve ter uns 5 anos, Sim. e que foi uma das coisas que mais me impressionou em termos de mobilização na internet, né? De como as mulheres puderam falar as histórias delas a partir daquela hashtag. Foi muito bonito aquele processo. Depois o pessoal do Think Olga lançou livro, eu comprei o livro de capinha amarela, pessoal maravilhoso. Mas diga da pesquisa delas, depois você me manda. Recentemente saiu, elas lançaram, acho que foi semana passada, falando sobre essa economia do cuidado e que se de fato essa economia ela fosse remunerada, a gente estaria falando de 10 trilhões de dólares.
que estaria sendo injetado na sociedade em função desse trabalho que, como você trouxe, é invisibilizado. Então, a gente precisa, como as fronteiras agora, elas mesclaram, a gente não tem como não falar sobre isso dentro das organizações. Então, eu acho que é essencial, se você é uma empresa que está buscando esse maior cuidado com os colaboradores, não tem como você não deixar de lado esse tipo de debate. Então, eu acho que para começar, a gente precisa dizer isso. Qual que são os compromissos que a sua organização pode fazer hoje, não só para o cuidado da saúde mental das mulheres, mas também na redução desses gaps de gênero no ambiente de trabalho? Então, acho que a empresa tem um papel essencial, as lideranças, para que a gente consiga, de fato, avançar. Então, eu queria deixar Nossa, muito lindo isso. E eu queria ressaltar também uma outra pesquisa que é recente, que saiu agora também, da McKinsey. A McKinsey, todo ano, ela lança uma pesquisa chamada Women in the Workplace, né, as mulheres no mercado de trabalho. E já nesse contexto de pandemia, a pesquisa era falando sobre como as mulheres se sentem 2 vezes mais constrangidas de falar que elas têm cuidados da casa para fazer quando comparado com os homens. E também em relação a medo de julgamento. Né? O julgamento de, ao falar, que vai ter que dar uma pausa, porque vai ter que cuidar do filho, vai ter que cuidar da casa, também é uma pressão que recai mais às mulheres quando comparado com os homens. Então, nada como trazer dados também para embasar o que a gente está discutindo aqui. Nossa, sobre isso que você acabou de falar, eu quero dar um pitaquinho, que é o seguinte, na hora em que tem um dado como esse, né, falando que existe constrangimento das mulheres, né, para assumir a sua sobrecarga na quarentena para os seus espaços de trabalho, assumir assim, olha, eu estou exausto, sobrecarregada, não consegui produzir do jeito que eu gostaria, né? Estou vivendo uma situação difícil aqui em casa, meu marido está com coronavírus, né? Eu estou preocupada com ele, meu filho está fazendo aula online e eu estou aqui no meu home office. E não tem nenhuma rede, e o hospital em São Paulo está abarrotado e eu estou angustiada, né? O que o ambiente organizacional tem a dizer para essa mulher? Porque nessa hora, na hora que você escuta uma história dessa, a sua cultura organizacional tem que ter alguma coisa para dizer para essa mulher. Porque se você devolve para ela, fala assim, vai no psiquiatra, né? Essa é uma parte da história. Ela pode ter, inclusive, um excelente plano de saúde que leve ela para um ótimo psiquiatra, ou que faça ela ter condição de pagar uma terapia, ou qualquer coisa desse sentido. Mas nós estamos falando, por exemplo, do reconhecimento do direito dela de se sentir exausta com isso que ela está vivendo. Exatamente. Existe um medo nas culturas organizacionais do reconhecimento da exaustão ser utilizado de forma manipulatória para as pessoas serem relaxas com a produtividade. Esse é um medo da cultura do nosso sistema. Eu não posso jamais, eu vou ter que dizer sempre aquelas frases motivacionais para ela. Vamos lá, foco, não sei o quê, não sei o quê. Como se eu não pudesse, né, reconhecer a dor. Pois é justamente quando a gente reconhece a dor e tem espaço para abraçar a dor do outro, que ele se sente mais vinculado com esse espaço de trabalho, vinculado com essa cultura e desejoso de produzir. Grato. Se gera um circuito virtuoso de reciprocidade, né? Mas uma coisa genuína, né? Que não seja só uma fachada, que isso também a gente vê demais, né, Karine? Muito trabalho de fachada, assim, nesses aspectos que sejam mais da construção da empatia nas culturas. Exatamente. Então, eu acho que é buscar essa coerência, sabe, com os princípios
da organização, com o desejo da organização de se colocar como um lugar de bem-estar, né? Não só de pressão para essas pessoas. Gente, tá maravilhoso esse bate-papo. Muita gente está trazendo aqui várias mensagens de contribuição. A Paulinha comentou aqui agora sobre a questão, né? Por isso os casos de burnout só crescem. A Lê falou, né? Aquele material francês que mostra esse trabalho feminino do Ah, pensar e os quadrinhos é, falando da carga mental. Você vê, as mulheres precisaram literalmente desenhar para a gente entender, né? exatamente. Esses quadrinhos para mim são isso. Do tipo, desenha para eu entender perfeitamente aqui, ó. Tá desenhado. Aproveitando que você começou a falar um pouco sobre esse tema, né, que você trouxe de o quanto que muitas vezes as empresas estão fazendo esse marketing, né, esse fake, né? E é o que mais a gente vê, às vezes, no mês da mulher, a empresa não faz nada o ano inteiro, de repente chega no Dia Internacional da Mulher, quer fazer alguma ação e depois não faz mais nada. Eu queria trazer um pouco de uma reflexão aqui sobre as microagressões que acontecem no ambiente de trabalho. Pois não. Que tem muito a ver com esse desestímulo, né? Então, que tipos de microagressões? Acontecem desde quando, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação e aí o colega de trabalho está no celular, está respondendo um e-mail, está falando com outra pessoa, né? Isso é uma microagressão, né? Porque você está mostrando que o que ela está falando não é tão Não interessante é tão... assim. Exatamente. As interrupções constantes que acontecem, né? Ideias sendo creditadas originalmente que eram de uma mulher, sendo creditadas a outras pessoas. Muitas falas que às vezes são desqualificadoras, né? Minimizando o sentimento dessas mulheres. E ao longo dessa minha jornada trabalhando com elas, o que que eu percebo? Que para as mulheres tem muito mais a ver a relação de qualidade com o trabalho, de você se sentir ouvida, valorizada, endossada, do que de fato, claro, todo mundo quer ser super bem remunerada, né? Mas não é isso o que está em jogo. O que está em jogo é esses pequenos detalhes que você trouxe aqui. O fato de você se importar com o que a pessoa está dizendo, ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Muitas vezes é o que vai fazer a diferença de você ter, de fato, esse ambiente que a gente está falando mais inclusivo, mais diverso, e mais consistente, né? Porque não adianta nada a gente levantar essa bandeira da diversidade se, ao entrar, essa mulher, ela se sente desvalorizada, descredibilizada, ela entende que aquele espaço não é dela, e isso é o que a gente mais vê, muitas vezes, em empresas que têm predominância masculina, sem contar a questão dos cargos mais altos e tudo mais. Então, se você é de fato um aliado, comece a perceber essas microagressões, comece não prejudicando ninguém. Tem até um TED que eu gosto de falar, chamado Como Ser um Melhor Aliado. 3 maneiras para você ser um melhor aliado no ambiente de trabalho. E o primeiro passo é você começar não prejudicando ninguém. E esse não começar não prejudicando ninguém é você estar presente para as interrupções que você está fazendo com outras mulheres. Você está presente se você está de fato ouvindo o que essas mulheres estão falando. Se você começa a ter mais um nível maior de consciência e você, por exemplo, é um líder, por que que você não muda a dinâmica de poder e dá acesso à voz a uma pessoa que constantemente não fala numa reunião? Então, eu queria trazer um pouco desse engajamento, porque, no fundo, eu entendo que isso tem a ver com motivação. A gente precisa entender intrinsecamente o que que motiva a gente, de fato, a se mobilizar para a gente ter esse trabalho mais inclusivo. Talvez a mobilização seja porque eu tenho uma filha menor e eu quero que essa filha tenha melhores condições de oportunidades. Talvez seja porque eu entendo que ao ter mais qualidade de vida, produtividade, pessoas mais felizes, eu vou ter também resultados mais financeiros, vou conseguir bater as metas dentro da empresa. Assim, na verdade, não importa tanto a motivação, mas importa você fazer algo, né? Você sair de um estado de consciência, se você começa a ter consciência sobre essas microagressões,
o próximo passo é você agir e você, de fato, ser esse agente de transformação que a gente está mencionando aqui. Então, a gente trouxe diversos exemplos, o Xande trouxe muitos exemplos aqui de como que a gente pode, de maneira prática, apoiar essas mulheres e as lideranças também terem um papel de protagonista nessa mudança. E é isso que a gente está falando aqui. A gente quer consistência. A gente não quer mais do mesmo, a gente não quer mais uma ação. Ai, vamos só fazer uma troca aqui com essas mulheres, depois nunca mais fala mais nada, né? Tipo, passa meses, aí depois estoura alguma coisa interna e vai fazer uma ação. Olhar de fato isso como um drive estratégico. Ninguém está brincando aqui, a gente está falando sobre sobrevivência das empresas, inclusive. Eu gosto de trazer essa pauta porque muitas vezes é relegado a uma área do RH. É uma pessoa na liderança que é mais engajada, uma embaixadora que é engajada na causa, mas a gente está falando aqui de uma empresa que em todas as áreas entende a diversidade com esse drive estratégico. Então, se você quer fazer de fato essa diferença no ambiente, essa mentalidade ela precisa ser mais ampliada. Queria trazer isso porque estava aqui engasgado. Te escutar é uma coisa assim deliciosa, porque você, além de você falar coisas assim, super relevantes, condensadas em um parágrafo, você traz ideias assim impactantes, contundentes e relevantes demais para a transformação das organizações. Eu acho que você tem um tom na sua fala que é muito convidativo, assim, você convida, a sua voz tem uma esperança no tom, que me parece fruto também do que você já viu na sua carreira e que você também é instrumento de transformação, né? Eu acho que esse processo já é já me parece, assim, sinceramente, eu vou falar uma coisa que não deve ser para todo mundo que está nos assistindo, mas eu acho um absurdo a gente ter que falar de diversidade para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho no ano de 2021. Assim, eu acho, para mim, é quase um absurdo, um contrassenso a gente precisar usar essa palavra, e isso, se isso é necessário, nós vamos precisar usar, porque isso deflagra o nível de atraso que nós ainda estamos do ponto de vista das relações de gênero nas empresas, né? Então... Direitos humanos. Isso, e que essa paridade de gênero seja só o primeiro aspecto, né? A quantidade percentual de mulheres nos diversos estágios da hierarquia organizacional. Isso é só um aspecto. O que você chamou de microviolências, né? De microagressões, isso precisa virar cartilha. Isso precisa virar programa de saúde, de convivência na organização, né? Isso não é coisa de RH somente, sabe? Isso tem que ser coisa de gente. Isso tem coisa de todo mundo, né? Então, eu acho maravilhoso que a gente possa falar disso com você é um privilégio, uma honra, uma alegria, e vou continuar falando disso também nas empresas, porque eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Maravilhoso, a gente já deu aqui 1 hora e eu queria só fechar, Xande, aqui, se você pudesse dar uma mensagem final aqui para as mulheres, homens que estão nos assistindo, e tenho certeza que vai ser a primeira live de muitas que a gente vai fazer juntos. Com o maior prazer. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui nos escutando, né? Tanta gente colocando, sobretudo mulheres, colocando coisas tão lindas e tão fortes, né, sobre as realidades. Eu acho que o homem ele é pautado na hora que ele é deflagrado com essas microviolências, ele fica muito envergonhado. Só que o jeito do homem mostrar a vergonha é um sentimento muito pouco exposto pelo homem, né? É o contrário dessa experiência
machista tradicional, então a gente não pode mostrar vergonha. Então a gente se defende e contra-ataca. Então acho que a primeira coisa é que a gente se permita se envergonhar do que a gente tem feito, sabe? Antes de se defender, escutar a vergonha, escutar a voz da vergonha, porque tem um lado dessa voz que é pedagógico e que constrói um diálogo interno ali no nosso silêncio, falando assim, puxa, é verdade, eu tenho feito isso. Isso que essa mulher está falando, isso que essa Karine está falando aí, é verdade. Eu já fiz isso. Deixa eu escutar isso aqui dentro de mim, né? Depois que eu consigo escutar essa vergonha sem me defender, eu posso, depois de assumi-la, eu me angustio, e essa angústia vira um instrumento, assim, como se fosse a pré-estreia da transformação. Porque eu fico angustiado e falo assim, eu não posso repetir isso. Eu começo a tomar decisões internas, eu não posso continuar fazendo isso, eu preciso mudar isso dentro de mim. Mas percebe, isso passa por assumir essa vulnerabilização que o encontro com essa verdade indigesta provoca em mim, né? É isso que eu queria convidar os homens que estão nos assistindo a escutar a sua vergonha sem a defesa prévia, porque ela tem algo a te dizer e a te ensinar. Como não gostar de você, né, Xande? Suas palavras também são maravilhosas, inspiradoras. Foi linda essa troca que a gente fez, foi muito rápida aqui, ficaria mais e mais tempo. Queria também dizer para as pessoas, e para você também, que eu quero o livro autografado. Comprei já tem meses. Maravilhoso, recomendo a todos que estão aqui nos assistindo. Cartas de um terapeuta para momentos de crise. Não terminei de ler, li várias cartas, mas tem sido também esse momento de descontração e de outras formas também da gente se encontrar. E acho que a Estou literatura escrevendo o segundo já, em junho mais ou menos ele vai sair aí. maravilhoso. Então é isso, meu querido. Gratidão. Obrigado. Beijo A gente se enorme, encontra. abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que conversou com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.